que já tem frutificado. Nesse momento eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé para nós estarmos orando pela vida da Ellen. Mas nessa oportunidade eu quero ceder esse momento de oração. Quero convidar aqui o diácono Marcondes e a irmã Eva para estar fazendo essa oração pela Ellen, né? Que é filha deles. E a gente fica feliz por mais uma vez Deus estar usando a Ellen de forma gloriosa. E nessa noite não será diferente, porque o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero me dizer, amados, que a presença de Deus está forte. O céu já começou aqui. Podemos sentir a glória do Senhor em cada vida. Podemos ver a glória de Deus sendo manifestada com poder em cada louvor, em cada ministração. Podemos sentir a glória de Deus. Aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na faculdade de Asbury, né? Já faz mais de duas semanas, se não falha a memória, que eles estão vivendo este manancial. Estão vivendo este avivamento. Eu creio que nessa noite aqui, essa glória de Deus estará descendo aqui no meio da sua igreja. O grande poder de Deus, a glória do Senhor aquecendo a cada vida, na vida desse adolescente, na vida de cada jovem. O poder de Deus sendo derramado. Aleluia. Está orando. Exaltado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Nós estamos muito felizes e gratos a Deus pela filha que Ele nos concedeu. A ela é uma promessa de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Quando eu não tinha mais esperança, Deus enviou a minha filha, porque Ele disse que todo o poder é dado a Ele nos céus e na terra. E quando nós não temos esperança, Ele vem e faz um milagre em nossas vidas. A Ellen é fruto de oração. Numa das minhas gestações, eu não tive por completo,
Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 16. Aleluias. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluias. A primeira pergunta que me veio ao ler esse texto: o que é santo? O que é a palavra santo? E eu fui me debruçar na internet e pesquisar, e encontrei no hebraico. No hebraico, santo significa kadosh. E o que é kadosh? Kadosh significa diferente, separar-se e apartar-se. E veio uma imaginação na minha cabeça, uma historinha. Eu quero que vocês se imaginem nela. A escola avisa que está tendo uma prova de matemática que vai ser muito difícil. E, de repente, as respostas são vazadas. E essas respostas, todos os outros colegas, eles vão lá e arrumam um planinho para o quê? Para decorar aquelas respostas e ajudar aqueles que não decoraram. Alguém vem até você e fala: você decorou? Se você não decorou, eu vou te ajudar. É só você me dar uma piscadinha que eu vou lá. E eu te ajudo na hora da prova a lembrar de tudo. E você fala: não, eu não vi, eu não verei e eu não irei pescar. E o que acontece? Aquele dia de prova chega, ele acaba e o professor vai corrigir. O professor corrige. E o que acontece? Ele vê que todos tiraram 10, menos uma pessoa, que foi você. Você tirou 9. E ele vendo aquilo dali, ele começa a ver os cálculos. Ele começa a ver provas que só estão assinadas alternativas certas, não escreveram nada, alguns com cálculos jogados, e ele vê a sua. Ele vê que você buscou. Ele vê que você está colocando tudo desde o início que ele ensinou lá na sala de aula. E o que ele faz? Ele pega essas provas e ele leva lá para a coordenação. E ele chama esses alunos e ele fala: olha, todos vocês, menos você aqui, tirou 9. O resto tirou 10. A turma comemora, vai naquele fuzuê. E o que acontece? Ele fala: só que vocês que estão com 10 vão ficar com 0. E eu vou dar um ponto a mais, ele que vai ficar com 10. E os professores: por quê? Os alunos: por quê? Porque eu fiz tudo. Eu assinei as alternativas certas. Eu fiz os cálculos. E o professor: que cálculos? Eu vi tudo jogado por aí. Você pode até ter assinado a resposta certa, mas você não trabalhou duro que nem ele trabalhou para conseguir achar a resposta. E o que a gente vê na primeira historinha? A gente vê que ser santo não é de qualquer jeito. A gente vê que ser santo, você tem que trabalhar, você tem que ralar duro, o suor cair para você conseguir aquela resposta. A Bíblia nos mostra a resposta certa, mas o que vai depender da sua ida lá no céu é como você vai chegar às respostas certas. No céu não vai entrar de qualquer jeito, irmãos. Só vai aquele que pagar o preço. E o que a gente vê depois, a segunda ideia que a gente vê aqui, que nós tomamos a decisão de se separar.
enquanto todos lá estavam, vamos lá, vamos decorar as respostas, tudo. Não, eu me separei, eu me apartei daquele povo e eu decidi seguir o diferente. Tem um ditado que fala assim: o certo, ele é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado, ele continua errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o mundo deturpou toda essa nova visão. Vocês cristãos são errados. Eu estou vivendo a minha liberdade aqui. Que liberdade é essa? Que não te deixa viver, que não te dá paz o dia inteiro. Que liberdade é essa? A verdadeira liberdade nem só tem em Cristo Jesus. Agora, o que a gente sabe, o que é ser santo? A minha outra pergunta foi: o que é santidade? Senhor, me diz o que é santidade. E, mais uma vez, eu fui pesquisar. E a gente vê que o sufixo "dade", de santidade, ele tem várias definições. E uma delas é modo de ser. Ok, segura aí, modo de ser. Quando você vai no hebraico, você vê que santidade é Kodesh. O que é Kodesh? Kodesh significa ser separado para o uso de Deus. Em outras traduções, preparar-se e trabalhar para o uso de Deus. Então, quando você está servindo em santidade, você está exercendo o diferente de Deus em sua vida. Você não vai deixar que qualquer coisinha faça tropeçar, porque você tem um alvo ali, ó. Você tem um alvo e você não vai desviar do caminho. A primeira coisa que a gente sabe, exercer o diferente de Deus. Eu estou me preparando, eu estou numa caminhada. O segundo é um processo. Você vai passar por um processo de Deus. Apenas saiba disso, você vai passar por um processo de Deus. Porque Jesus, ele vê lá do céu que nós estamos nos esforçando para ficar mais parecidos com Ele a cada dia. Aleluia, Senhor. Santo não é aquele que nunca vai se sujar, mas é aquele que se limpa constantemente. E isso me faz lembrar de uma memória da minha infância. Eu sempre ia para minha avó, quando eu era criança, às 6 horas da manhã, e ela já estava acordada desde as 4. E o que ela fazia desde as 4? Que eu me perguntava, o que a senhora fazia, vó? Ela limpava a casa todo santo dia. Ela tirava uma coisa do lugar. Olha, ele tá uma sujeirinha ali, vou limpar. Ele me ajuda a tirar aqui o sofá do lugar. Tem uma sujeira bem aqui, limpa. Ok. E eu vendo isso todo santo dia. E eu perguntei, vó, ontem não foi o suficiente? Não foi o suficiente todos os outros dias que a senhora limpou a casa? Por que a senhora limpa todo santo dia essa casa? Por quê? E ela diz, ele me dá prazer limpar a casa todo dia. Me traz uma paz no espírito de limpar a casa todo dia. E como você quer seguir em santidade se você não olha para si mesmo e tira todos os pecados? Como você quer seguir em santidade se você não limpa a sua casa, que é morada do Espírito Santo? Me diz. Ellen, mas é difícil. E quem disse que seria fácil? Em João 16:33 diz: aleluias. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Não vai ser fácil, mas se ele conseguiu, e está escrito em sua palavra que nós seremos santos, é porque isso vai acontecer um dia. Nem que seja quando eu chegar na glória, mas eu vou tentar me enquadrar na linha que leva ao céu. Aleluias. Sede santos, porque eu sou santo. Outro dia,
apareceu lá na casa da minha avó uma visita inesperada. E tocou a campainha. Era uma amiga de infância da minha avó. E o que ela fez? Ela abriu a casa. A visita se deslumbrou com a casa toda limpa. E eu vendo aquilo dali, e a avó veio até mim. Viu a importância de manter a casa limpa? Porque você não sabe quando uma visita inesperada pode vir. Mas a casa, ela vai estar limpa para qualquer horário que essa visita chegar. E vocês sabem muito bem que essa visita que eu estou tentando falar para vocês é Jesus Cristo. Não sabemos o dia nem a hora em que o noivo vem. Mas ele virá. E ele vai apenas levar as pessoas que estão limpando a casa constantemente. Aleluias. Eu estou zelando a minha casa. Eu estou fazendo transparecer o Espírito Santo na minha vida. Porque tem uma citação que diz assim: cuidado com a sua vida, porque ela vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Vocês estão transparecendo a Bíblia no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Vocês estão fazendo as pessoas crerem no verdadeiro Evangelho que Cristo nos deu? Eu faço essa pergunta a vocês aqui e agora. Se eu não estou fazendo, comece a fazer, porque o noivo vem. Como o hino cantado aqui, o noivo virá nos buscar. Aleluia. Santo, santo, santo de Israel. Aleluia. Santo, 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 santo. Não é fácil, mas é possível. E é tão possível que nós podemos ver isso em um jovem da Bíblia. A santidade, ela não tem idade, que é o tema do nosso culto. Nós podemos ver isso no jovem Daniel. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou em suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Além deles levarem os tesouros, eles levaram vários judeus. Que a gente vê que houve o cativo lá na Babilônia por muito tempo. E um dos que foram levados foram vários jovens. E quando eu li essa história pela primeira vez, por quê? Porque eles levaram tantos jovens para a Babilônia. E aqui diz também que eles levaram os jovens mais inteligentes para ir para o palácio do rei. E eu pesquisando, por quê? Por que, Senhor? Por que levavam os jovens? Existe um consentimento no meio científico que a nossa mente, ela só está completamente feita quando a gente tem a idade de 25 anos. E os povos antigos parece que eles sabiam disso, que era mais fácil mexer na mente de um jovem. Por quê? Ok, eu peguei um monte de jovens, eu vou tirar a língua deles, eu vou deixar que eles aprendam a minha língua, a minha cultura. Eles vão saber todos os meus deuses, eles vão aprender as orações que eu tenho aos meus deuses, e eu vou fazer eles se vestirem de modo diferente. Eu vou fazer tudo diferente que eles tinham na terra natal deles.
E assim eram levados muitos jovens que eram passados por esse processo. E o que acontecia? Na mente deles, eles pensavam: eu sou um verdadeiro jovem babilônico, porque eu aprendi tudo. Mas a gente vê que isso não aconteceu com quem tem um alvo. E esse alguém foi Daniel. A gente vê que quando ofereceram um banquete a Daniel, Daniel negou. Eu não irei tomar nem beber. E por quê? Os pais deles não estavam lá. Ele não tinha um líder para falar: ei, não beba isso. Mas o que ele tinha? Ele tinha raiz no Espírito Santo. Ele tinha raiz na palavra de Deus que ele aprendia desde criança. E ele guardou essa palavra no seu coração. E isso não fez ele perder o alvo, a santidade. E Deus, vendo isso, se alegrou. E nós vemos que nos versículos adiante, no versículo 17, que Deus abençoa eles por esse ato, que eles andaram em santidade. Quando esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento e toda a visão e sonhos. Deus sabia que não era fácil para Daniel, mas ele honrou o servo dele, porque ele decidiu seguir a santidade com todo o coração dele. Ele honrou a Deus mesmo longe da sua terra natal. E não foi como uma obrigação. Se você vê que santidade é andar em obrigação, eu tenho que fazer isso, que chato. Você não entendeu o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus. Sinto lhe dizer, mas você não entendeu. Porque nós devemos fazer isso para agradecer a Ele que morreu naquela cruz do Calvário para limpar todos os nossos pecados. É a nossa forma de agradecer a Ele por tamanho sacrifício. E nós vemos que Daniel, mais para frente, que ele tinha uma aliada. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele sabia que ele não podia seguir a santidade sem um reforço. Ele sabia que ele precisava da oração a Deus. É como se eu fosse um soldado. E eu digo: não, Deus vai me proteger. Eu estou seguindo por esse caminho. Deus vai me proteger. Então ele vai sem armadura, sem espada. E ele vai lá na frente do campo de batalha. O que acontece? Ele cai. E se não tiver alguém para ajudar, ele morre. Mas o soldado fiel, ele sabe que ele tem que usar toda a armadura que Deus lhe deu para ir contra as astutas ciladas do inimigo. O soldado fiel, ele sabe que ele precisa, ele necessita da oração ao seu lado. Ele não somente precisa da oração, ele também precisa praticar o seu dia a dia com Deus. Ele precisa praticar a compaixão, ele precisa praticar o perdoar, que muitas vezes é difícil. Eu sei que é difícil para nós perdoar, mas está lá. Perdoa o teu irmão. E ele sabe que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas o que diz a palavra de Deus? Eu te amo, meu filho querido. Então vai, caminhe por essa trilha que é a santidade, que no dia que eu chegar aqui na terra, eu te darei um galardão. Eu te darei
eu verei o Senhor frente a frente. E esse é o maior presente que Ele pode nos dar. Outra coisa que nós podemos ver com a santidade é que no começo eu disse o quê? Que Kodesh significa ser separado, ser preparado e dedicar-se para o uso exclusivo de Deus. E o que acontecia quando não existia o cativeiro na Babilônia? Eles todos os dias preparavam utensílios para serem louvados à casa de Deus. E o que o utensílio tinha que ser? O utensílio ele tinha que ser o mais belo, o mais eficaz e ele tinha que ser o mais santo daquele lugar. E o que acontecia? Quando acabava o sacrifício, eles usavam aquele dali, eles glorificavam a Deus por ter dado aqueles utensílios a eles. E assim é a nossa vida cotidiana. Nós temos que ser os mais belos, porque Jesus disse que nós temos a beleza de Deus. Nós somos sal e luz da terra. Nós temos que ser os mais eficazes. Temos que pregar a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho timidez. Eu não vou pregar a palavra de Deus na minha escola. Eu sou muito tímida para isso. Pregue com a sua vida. Que Deus vai te dar força para quando você chegar lá na frente, você pregar a palavra de Deus no seu trabalho. Pregue a palavra de Deus com cada um dos seus atos, que Deus irá te ajudar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. E Ele pode te ajudar nesse pequeno probleminha que é a timidez. Indo para a última questão da minha pregação. Que sua vida deve transparecer a beleza, a luz e a santidade de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem em Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por conta do amor. Sede santos, porque eu sou santo. Eu convido hoje, nessa noite, a cada um de vocês a cumprir o seu chamado à santidade de Jesus. Assim como Daniel, que foi levado, que não tinha expectativa nenhuma, como os outros judeus, que eles largaram a fé e eles se dobraram perante toda aquela iniquidade que existia naquele lugar. Mas Daniel não. Eu convido todos vocês, a partir de hoje, se você não tem tido a santidade, eu convido vocês a partir de hoje. Eu quero servir a santidade de Deus no meu dia a dia. Porque eu quero honrar o meu Jesus Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. A santidade, ela não tem idade. Basta você querer e você consegue fazer. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.